Oi, gente, Bruna Binotto sumida aqui. E eu tô com muita saudade de vocês, mas não vou focar muito nisso, senão vocês vão achar que eu tô mentindo. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre vocês sobre estar em construção. E eu preciso situar vocês a respeito de algumas coisas para vocês entenderem. Eu passei um período dentro do hospital, um período bem longo, eu e o Vitor. Lá naquele lugar, nós nos sentimos como pessoas improdutivas. Eu não sei se improdutiva seria a palavra certa, mas nós nos sentimos como que não tivéssemos capacidade nenhuma de ajudar outra pessoa, porque a nossa vida se resumia dentro de um quarto, e dentro desse quarto a gente não tinha capacidade de fazer absolutamente nada por ninguém. Então a nossa vontade era sair daquele lugar e poder ajudar a pessoa a fazer alguma coisa, gravar algum vídeo, gerar esperança, gerar alguma coisa de bom dentro do coração das pessoas, sabe? Quando meu marido foi entubado, eu tive que imediatamente sair do hospital e na mesma hora veio tudo isso que a gente pensava no meu coração e eu comecei a gravar vídeos em relação à minha infância, em relação às coisas que eu vivi na infância. Com vontade de ajudar as pessoas, sabe? Com vontade de contar pra elas aquilo que eu vivi e aquilo que Deus permitiu que eu passasse, permitiu que eu superasse. Eu nunca tinha contado isso em público, eu nunca tinha contado isso em lugar nenhum, assim, só pessoalmente para algumas pessoas. Então isso gerou uma dor muito forte dentro de mim, dor física mesmo. Foi algo muito intenso, exigiu muito de mim para eu poder me expor, para eu poder perder um pouco da timidez, sabe? Adaptar a contar para alguém sobre algo tão particular meu. Eu precisei de doses de coragem muito alta. E as notícias foram piorando, né? O Vitor faleceu e eu fiquei muito mal com tudo isso. E um mês depois disso tudo acontecer, eu recebi um convite. Um convite de uma amiga minha para eu ministrar numa igreja, contar meu testemunho. Ela falava do meu testemunho da infância. Eu acho que ela nem falava do meu testemunho em relação ao Vitor, porque era algo muito recente que eu tava vivendo, era algo que tava doendo muito dentro de mim. Então, quando eu recebi aquele convite, eu fiquei muito assustada. Falar em público pra mim é algo muito desafiador. Eu fiquei muito assustada com esse convite. Eu fui porque eu lembrei da vontade que nós tínhamos de falar para as pessoas o que Deus estava fazendo na nossa vida. Só que o que eu ia falar para as pessoas o que Deus estava fazendo na minha vida se eu acabei de perder a pessoa que eu mais amava, a pessoa que eu mais queria perto de mim, a pessoa que eu escolhi para construir a minha família. Mas eu fui mesmo assim e falei para Deus que eu ia falar sobre a minha infância. E que se Ele permitisse, se Ele quisesse, eu falaria sobre tudo que eu estava vivendo em relação ao Vitor. E acabou que eu contei todo o testemunho, até o que incluía eu e Vitor no hospital. Eu aceitei porque eu falei pra Deus que eu queria romper com todos os meus medos de 2020 pra trás. E o meu maior medo sempre foi esse, de falar em público. E eu sempre soube que o que Deus tinha pra mim era falando em público. Então eu sempre me deparava com isso e não conseguia romper. Então é muito ruim quando a gente sabe o propósito de Deus pra nossa vida, a gente sabe o chamado dele pra gente e a gente não consegue dar continuidade porque a gente tem um medo, a gente tem uma barreira, a gente tem alguma coisa que nos trava. E foi assim que eu me senti. E no mesmo dia me convidaram pra pregar, não uso nem a palavra pregar, pra ministrar, pra eu tentar falar para as mulheres novamente na mesma igreja. E aquilo foi ardendo no meu coração, eu falando, Senhor, pelo amor de Deus, me capacita. Se eu passar vergonha, que o Senhor não me traumatize. Não permite que eu fique traumatizada ao ponto de não querer voltar. Deixa eu passar uma vergonha, mas deixa eu voltar, sabe? E eu falei pra Deus, eu vou. E eu fui novamente e graças a Deus o Senhor fez coisas lindas e eu recebi mensagens lindas e pessoas foram edificadas pela glória dele. Porque eu realmente não me acho capaz, eu não me sinto capaz, eu não sou capaz, mas eu sirvo a um Deus que Ele pode todas as coisas, Ele pode capacitar, Ele pode ensinar, e é no tempo dele, sabe? Porque cada um tem um organismo, cada um tem uma forma de ser ensinado, cada um vai no seu tempo. Mas o tchan da história não tá em nada disso que eu contei. O tchan da história tá que a partir daí eu continuei gravando vídeos no YouTube, continuei botando mensagem do que Deus estava falando comigo, da minha rotina e de como eu lidava com tudo isso que estava me acontecendo e com tudo que me aconteceu no passado. Só que chegou um dia que eu comecei a reduzir, a diminuir a frequência de postagem de vídeos. E as pessoas começaram a perceber, perguntando, não vai ter vídeo, não vai ter vídeo?
E eu falava, não, vai sim, só que eu tô um pouco ocupada, tô um pouco assim, tô um pouco assado. Mas na verdade, eu tava muito triste porque eu continuei falando pra Deus, Senhor, isso não é pra mim. Eu não quero gravar vídeos, eu não quero falar em público, quero ajudar pessoas de outras formas, eu quero falar sim com as pessoas pessoalmente, eu quero sim conhecer pessoas pra ajudar, mas me use de outra forma, eu não vou mais gravar vídeo, eu não quero gravar mais vídeo, sabe? E eu parei, foi um momento que eu tava com muitos questionamentos na minha mente, eu simplesmente parei. Eu, de verdade, não achava que isso era pra mim. Eu não achava que eu seria capaz de continuar gravando vídeos se isso não era uma coisa que fazia parte das minhas habilidades, das minhas... Não achava que era pra mim. Aí eu continuei minha vida e eu sempre fui uma pessoa que eu nunca concordei em comprar uma casa própria. Não hoje, né? Eu sempre... Não só eu, como o Vitor também. A gente sempre quis ficar no aluguel e, sei lá, com o restante do dinheiro você investe, você faz outras coisas, você viaja, não fica criando raízes em um local só, você pode se mudar e você pode fazer outras coisas. Mas eu também sempre pedi pra Deus desde pequena pra montar algo que fosse meu, sabe? Reformar algo do meu jeito, do meu gosto e com os meus sonhos, das minhas cores. E Deus falou comigo assim, como é que você vai montar algo que é seu se você não quer comprar um apartamento, se você não quer comprar uma casa? E foi aí que eu falei, tá bom, então a gente precisa ver o que eu vou fazer, porque eu não concordo com isso. Eu visitei uns 4 apartamentos e foi super de Deus isso, gente. Foi super de Deus. Quando eu cheguei no lugar, é como se Deus tivesse falado pra mim, é esse. Porque eu falei pra Deus, eu não me mudaria de Niterói pra nenhum lugar, a não ser pra tal lugar. E eu fui em vários apartamentos nesse local e só um que fez o meu coração queimar e eu imaginar toda a decoração, tudo que eu queria naquele lugar antes de morar nele. E Deus me presenteou com isso. Que sensação gostosa, que sensação boa você poder reformar, você poder fazer tudo do seu gosto, sabe? É algo que eu não trocaria por nada, essa sensação. Mas glória a Deus por isso. Não vou contar detalhes ou como foi, senão o vídeo vai ficar muito longo. E esse vídeo eu já tô achando que ele vai ficar gigante. Então eu comecei a viver uma correria muito louca, muito louca. O meu tempo se resumia na minha vida com Deus e na minha vida com o apartamento. E eu fiquei correndo atrás de obras, de documentação, de tudo. De tudo. Mas eu tava convicta que Deus iria me usar de outra forma. Que não fosse com vídeos, que não fosse com microfone, que não fosse em cima do púlpito. E eu tava convicta disso, eu tava certa de que Deus iria me usar de outra forma, mas eu não sabia o como, não fazia ideia do como seria. Mas certo dia eu encontrei uma amiga e eu não via ela há muitos anos mesmo. A gente se distanciou um pouco por nada, pela vida mesmo. Ela viveu a vida dela, eu vivi a minha com esses problemas todos de hospital e tudo mais. Então a gente perdeu um pouco o contato. E nesse dia ela tava com uma outra amiga dela que ela considera irmã, que também é missionária. Eu amo o shopping Metropolitano. Metropolitano é um shopping muito calmo, na minha opinião. Eu não imaginava que no meio da praça de alimentação essa amiga dela iria ser usada por Deus pra falar comigo, pra ministrar sobre a minha vida. Eu já amava aquele shopping, agora sou suspeita em falar, porque eu gosto muito mais dele por conta desse acontecimento em especial. Ela falou coisas muito profundas em relação à minha vida, sabe? Em relação à minha infância, em tudo. E uma das coisas que ela falou, não vou entrar em mérito aqui de tudo que ela falou, porque são coisas minhas, mas uma das coisas que me marcou muito de tudo aquilo que ela tinha falado foi que a obra que estava acontecendo no meu apartamento não era obra no meu apartamento, era dentro de mim. E eu guardei aquilo pra mim, tipo, tudo foi muito forte, mas aquilo ali foi algo que eu fui voltando pra casa pensando, sabe? O que foi isso? Sabe, Senhor, o que foi isso? E além disso, ela ainda confirmou que Deus iria sim continuar me usando pra vida de mulheres. Que Deus ia sim me usar pra uma nação. Que Deus ia sim me levar pra vários lugares pra ministrar a palavra dele. Ou seja, tudo aquilo que eu achei que Deus não fosse mais fazer e que eu tenho medo e que eu não me acho capaz, Deus confirmou naquele lugar. Então pensa no meu coração naquele momento. Pensa na minha mente como estava trabalhando naquele momento. Era um questionamento que eu estava fazendo naquela semana, sabe? E Deus é muito paciente, gente. Ele é muito paciente porque ele fala com a gente desde sempre. Mas quando ele vê que mesmo ele falando 30 vezes, a gente continua questionando e não acreditando naquilo que ele quer pra gente,
ele vai lá e ele continua usando pessoas pra falar com você. Porque falando com você diretamente, você não acredita mais. Ele precisa pegar uma pessoa de não sei aonde, te levar pra não sei aonde, no mesmo praça de alimentação, pra falar com você. Eu não fiquei que nem louca falando, Senhor, me conta, o que é isso? Como assim? Que obra é essa? Me explica o que você tá fazendo dentro de mim. Não, eu falei, Senhor, da mesma forma que o Senhor sempre falou comigo, de forma calma, eu tenho certeza que a forma que o Senhor vai falar comigo vai ser de forma leve. Então me explica, me dê o discernimento de tudo isso que foi falado pra mim, tudo isso que foi ministrado dentro de mim. Aí beleza, passou uma semana desse acontecimento e eu tava sentada em casa com vários problemas na cabeça, sabe? Era minha obra, era problemas na elétrica, era pessoas que não cumpriam com as suas datas para começar a iniciar alguma coisa aqui em casa, era problema na documentação, tipo, muitas coisas acontecendo de forma muito lenta e de forma muito errada. Nada que eu fiz deu certo de primeira, sempre deu errado, depois deu certo, deu errado, depois deu certo. E isso sempre aconteceu na minha vida, né? Mas quando ela falou isso pra mim da obra, eu tava nesse dia sentada, desesperançada, muito irritada dentro de casa. E minha mãe me chamou pra ver decoração. Eu falei, tá bom, o que me resta agora é ver decoração. Essa é a hora, vamos assistir decoração de casa dos outros, vamos inspirar. E beleza, comecei a ver decoração. E minha mãe começou a falar comigo. E na mesma hora eu não tava ouvindo nada que minha mãe tava falando comigo. Eu não tava conseguindo entender nada. E eu falei pra ela, mãe, calma, que Deus também tá falando comigo. E nesse momento que eu falei isso pra ela, Deus estava ministrando no meu coração a obra que estava sendo feita dentro de mim, comparando com a obra da minha casa. E foi muito nítido e foi muito forte, ao ponto de eu falar, eu preciso anotar, e eu anotar e dar 3 páginas de anotações. Porque foi muito lindo, foi algo muito real, aquilo que estava vindo na minha mente e no meu coração sem parar. Era como se eu estivesse fazendo uma retrospectiva de tudo que eu vivi até ali. Então agora que o vídeo vai começar. Eu desculpa ter essa enrolação toda, mas eu precisava te situar em relação a isso. Eu preciso que você feche os seus olhos, tô brincando, eu preciso só que você imagine. Imagine que você comprou um apartamento e você entrou nesse apartamento. Ele é lindo, ele não tem nada, ele tá vazio, ele só tem aquela pedra, sabe, que vem da pia e do tanque. Ele só tem aquilo, mas você tá lindo e você tá apaixonado e o apartamento tá maravilhoso e você quer morar nele. Mas ninguém te conta o processo que você vai passar para você conseguir comprar aquele apartamento. Ninguém te conta tudo que você vai viver para conseguir de fato ter aquele apartamento e chamar ele de seu. Aí tem a assinatura, documentação, entrega das chaves, tem o projeto que você tem que apresentar para fazer obra, os problemas com a vistoria do apartamento, presas que ninguém te conta na hora da aquisição, tem muita coisa. Isso tudo pesa na hora de tomar a decisão. Mas depois disso tudo, depois de ver o apartamento, passar por esses problemas todos, você finalmente, 2, 3 meses depois, consegue pegar a chave do apartamento. E você pega aquela chave e fica toda feliz. E quando você pega, você descobre que para fazer obra você precisa mandar um projeto todo bonitinho pro apartamento. E você arruma esse projeto. E eles pegam o projeto não é aprovado. E você manda de novo, ele não é aprovado. E você manda de novo e finalmente ele é aprovado. E você fala, em nome de Jesus minha obra vai começar. Então você tá lá, continuando, dentro do apartamento, sem nada, lindo, maravilhoso. E você vai iniciar a sua obra. E você começa a querer colocar tudo do seu jeito, sabe? Fazer reformas, pintar da cor que você quer, construir, destruir parede, fazer tudo do seu jeito. Porque você teve uma vida muito marcada, você teve uma vida muito intensa, você passou por muitos traumas e você precisa reestruturar a sua vida. Então aquilo ali é algo que você quer fazer com toda a sua força, porque aquilo vai te ajudar a reconstruir coisas que você perdeu, sabe? Coisas que te machucaram. Mas na hora que você está se desfazendo das coisas do outro apartamento, você começa a fazer aquela limpa, sabe? Aquela geral. O que eu levo, o que eu não levo, o que eu aproveito, o que eu não aproveito. E eu doei quase tudo, vendi outra parte. E eu só queria ficar com a minha geladeira e com a minha cafeteira. Não existia outra coisa que eu iria ficar além desses. Então eu falei, beleza, eu vou ficar com esses 2, porque estão novos, vou botar num depósito e vou permanecer só com eles 2. A minha geladeira tava zerada. A gente tinha acabado de comprar, eu fiquei no período no hospital, então a geladeira ficou ligada lá, mas sem ninguém usar, sabe? E minha cafeteira também, eu comprei no mesmo dia da geladeira.
E era meu xodó, os dois são meus xodós. E eu não vendendo a geladeira e a cafeteira seria uma economia que eu ia ter nessa mudança. Mas durante o decorrer da obra, eu percebi que tinha curto no apartamento. A parte elétrica estava em curto e eu precisei chamar o eletricista da construtora. E o eletricista veio e me contou que aqui a voltagem do apartamento era 220 e não poderia ser mudado para 110. Isso não foi me dito antes, foi me dito só depois que eu já tinha comprado, depois que eu já tinha entrado, depois que eu já tinha começado a obra. E isso interferiu em tudo, sabe? No equipamento do pedreiro, no equipamento do gesseiro, na minha geladeira que era 110, na minha cafeteira que era 110, em tudo que eu tinha que era 110. A minha mente já estava muito confusa. Eu já tinha deixado minha geladeira no depósito, paguei 3 mil reais pra geladeira ficar lá no depósito e simplesmente eu tinha que me desfazer dessa geladeira. Simplesmente eu tinha que me desfazer de tudo aquilo que eu tinha ficado para mudar para 220, porque eu não queria usar um transformador. As pessoas começavam a me perguntar: por que você não usa um transformador? É muito simples, não sei o quê. E eu falei: eu não quero usar transformador porque o pouco que eu pesquisei eu não vi benefícios. Eu vi que ele diminui o tempo de vida útil do aparelho, eu vi que ele gasta mais energia elétrica e se ele pifar um dia eu ainda perco o meu bem. Então eu não quero um transformador. Eu não quero uma gambiarra, sabe? Nesse momento você já tá muito estressado porque o processo que você tá vivendo é muito estressante, muito difícil. Porque ninguém pode resolver problemas no banco com você, ninguém pode resolver problemas da documentação com você, só você pode fazer. É banco que não te entrega coisas no prazo, é prestador de serviço que não entende que você tá com pressa e ele age do tempo dele, da forma dele, como ele quer. E esse era o momento que eu me encontrava naquele dia no sofá, vendo a decoração com a minha mãe. Quando eu já nem sabia se isso iria passar, sabe? Se eu iria conseguir resolver tudo, se eu iria conseguir dar conta, se a obra ia andar. E nesse período que eu me encontrei totalmente assim, desmotivada com a compra, ao ponto de falar: pra que eu me mudei? Sabe? Por que eu tô passando por isso tudo nesse período tão difícil pra mim? Por que as coisas estão sendo mais difíceis? Por que tudo dá errado antes de dar certo? Fui muito contemplada por Deus, por Ele ter falado no meu coração naquele dia que eu sentei naquele sofá. É uma sensação de incapacidade, sabe? De você querer ver as coisas acontecendo rapidamente, mas elas não acontecem. De você querer ver as pessoas tendo um pouco de compreensão da sua situação, mas elas não têm. É como se você fosse uma afronta a forma que as pessoas veem, sabe? Não é apenas uma obra. Pra mim não era apenas uma obra. Era algo que iria me ajudar a me reestruturar, sabe? Emocionalmente também, me reestruturar como pessoa. Nossa, é muito tenso, muito tenso. Mas aí que entra a parte que Deus falou comigo. E Deus é lindo demais, Deus é lindo demais. E Deus falou comigo assim: Bruna, quanto tempo eu te conheço? Quanto tempo eu moro dentro da sua casa? E eu já tava assim, gelada. Porque eu falei: não é possível que eu tô sentindo isso, não é possível que o Senhor tá falando dessa forma comigo. Quanto tempo eu tenho feito planos? Quanto tempo eu fiz um projeto para você aprovar e você não aprovou? Quanto tempo eu fiz projetos e você não colocou em prática? Ou você começou e você não deu continuidade? Gente, isso é muito forte pra mim. Isso é muito sério, isso é algo muito pessoal meu. E Deus falou: quanto tempo eu tô tentando reformar a sua casa e você tem dúvidas se é isso mesmo que eu quero fazer? Quantas vezes mais eu preciso te dizer que eu tô querendo fazer uma reforma e você sempre tem dúvidas se é isso mesmo que eu quero fazer? Você sempre tem dúvidas se é dessa forma mesmo que eu quero te usar? Você sempre tem dúvidas se você vai continuar fazendo isso ou não, ou se eu vou te usar de outra forma? Eu tô tentando mudar a cor da sua parede, mas você não percebe isso e você não deixa. Eu tô tentando derrubar a parede da cozinha para deixar uma coisa integrada entre a sala e a cozinha, que é o que você tá tentando fazer no seu apartamento hoje, e você tá tendo problemas com isso. Da mesma forma, quanto tempo eu tô tentando fazer isso dentro de você? Mas você não tá entendendo. Eu sei que você não tem como mudar 220 para 110.
Eu sei que você está passando por problemas dentro do apartamento que você não sabia que ia passar. Para isso você precisa usar um transformador, eu sei. Mas eu não quero que você use um transformador. Eu não quero que você use. E eu fiquei muito, muito, muito assustada. E eu falando, gente, como assim? Eu sei, eu também não quero. Mas eu não sabia o porquê que eu não queria. Porque você pesquisou sobre o transformador e você achou que tem muitos pontos negativos. Muito mais pontos negativos do que positivos. Então eu não quero que você use um transformador. Porque se você tentar usar um outro meio para eu te usar, se você tentar usar uma gambiarra para eu te usar, quando esse meio te faltar, você não vai poder ser usada. Você não vai poder fazer aquilo que eu quero que você faça. Você não vai conseguir fazer aquilo que eu quero que você faça. Porque o transformador não gasta mais energia. Você vai gastar muito mais energia do que você gastaria se você estivesse fazendo sem a gambiarra. Gente, isso é muito forte. Nossa, será que é só pra mim que isso é forte? Eu quero que você faça de forma natural aquilo que eu te formei pra fazer. Eu não quero que você mude nada. Eu não quero que você use um outro meio. Eu não quero que você se adapte a alguma coisa. Eu quero que você seja você e que seja natural. E mais uma coisa, não fica tentando reaproveitar tudo aquilo que você planejou guardar. Com pena, se desfazer daquilo que você não vai poder ficar. Porque isso são coisas que você guardou no seu coração, que você se apegou. E eu sou o Deus que faço tudo novo. E eu sou o Deus que vai te provar que quem te deu tudo foi eu. E quem tá fazendo tudo sou eu. E não é você. Não é você que tá fazendo. Eu sou um Deus que faço tudo completo e não uso um transformador para te manter funcionando, para te manter vivendo. Eu quero te dizer uma coisa, eu preciso que você seja um transformador. Eu preciso que você seja um transformador para a vida das pessoas. Eu preciso sim que através dessa obra que eu tô fazendo na sua vida, você transforme a dor das pessoas. Você transforme a vida das pessoas. Você transforme a ferida da alma das pessoas. Isso foi o que Deus falou comigo. Eu nunca ia imaginar que as dificuldades que eu estava vivendo eram as mesmas dificuldades que Deus, às vezes, está vivendo com a gente. Eu não sei se você entende, mas eu entendi dessa forma. Você entende que a casa somos nós? Que a casa é o meu coração. A casa é o meu coração. Você entende que o mesmo processo que requer de nós paciência, que no caso é a minha obra, é o mesmo processo que Deus vive quando Ele tá olhando pra gente. Eu fico imaginando Deus assim, olhando pra baixo. Tipo, ela tá confundindo a obra toda, tá atrasando a obra toda. Pra que ela agiu dessa forma, sabe? Por que ela fez isso? Por que ela não tá entendendo? Eu vejo Deus olhando para as mudanças que nós mesmos fazemos no meio do caminho. Eu vejo Deus olhando lá de cima, assim, ó, balançando a cabeça, vendo a gente sem entender e sem aceitar o processo que nós temos que passar para ser transformado numa nova pessoa, né? Para ser lapidado, forjado por Ele. Eu não tô aqui dizendo que Deus se agrada da sua dor, do seu sofrimento, das suas provas, provações. Não, eu sou super contra isso. Eu acredito que Deus nunca quer que a gente passe por dores, nunca quer que a gente sofra, nunca quer que a gente tenha uma doença. Mas que se isso acontecer, Ele vai estar com a gente. O Espírito Santo vai estar com a gente e vai nos ajudar. Então, o resumo de tudo é que nós compramos um apartamento, compramos uma casa com tanta empolgação, mas nós não sabemos o processo que vamos passar para ter aquela sensação de gratidão, de entrar naquilo tudo novo, tudo lindo sendo seu. Nós não sabemos o processo que nós vamos passar até que nós pegamos a chave, até que nós entramos no apartamento. Se o corretor, o vendedor, a imobiliária, não sei, te dissesse: olha, você vai passar por isso e talvez isso, se você comprar esse apartamento. Você iria comprar o apartamento? É claro que não ia. Eu não iria.
Eu fiz sincero, eu falei pra Deus, se eu soubesse eu não teria me mudado. Então Deus falou no meu coração, se eu te contasse, Bruna, todo o processo que você iria viver, desde o dia que você nasceu, tudo que você superou, tudo que você iria ter que superar, você iria querer viver o que eu tenho pra você? Você iria querer viver tudo isso? E eu já estava pronta para dizer, claro que sim. E Deus falou comigo assim, não, você não iria, você não iria. Mas a coisa boa que eu tenho para te dizer é que tudo aquilo que você for passar, tudo aquilo que eu não te contei antes que você iria passar nesse processo, a coisa boa é que eu te garanto, a coisa boa é que eu sempre vou estar do seu lado. A coisa boa é que eu sempre estive do seu lado. E você vai vencer todas elas em mim. Você vai sempre me ter com você. E é isso, gente. Isso é o que eu quis compartilhar com vocês. Foi muito edificante pra mim. Tem sido muito edificante pra mim no meu processo. O meu processo não acabou. Acho que nunca vai acabar, né? Nosso processo aqui. E eu espero que o Senhor me ajude a ser forjada e que essa construção ela acabe logo. Essa construção seja feita da forma que Ele quer, do jeito dele, do gosto dele, que eu tô aqui para ser quebrada e reconstruída, e quebrada e reconstruída, quantas vezes forem necessárias, porque o propósito é maior do que qualquer intercorrência, do que qualquer problema de obra, do que qualquer outra coisa. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte aí. Muito obrigada. Desculpa pelo sumiço. Eu amo vocês. Um beijo.